Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, aí onde vocês estão, nas suas casas, no trânsito, na sala, no quarto, no trabalho, que essa paz maravilhosa, essa graça alcance vocês, trazendo conforto ao coração, trazendo paz, trazendo um refrigério para a alma, trazendo um renovo de vida, que o Espírito Santo do Senhor seja presente nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos estão chegando aí, estão se aproximando, temos aí já 14, 15 pessoas online. Deixa eu desligar aqui minha notificação para não atrapalhar a gente mais.
E aí, como que os irmãos estão? Estão bem? Como é que tá caminhando? E esse calorzão que fez hoje, hein? Dia quente, sol bonito, um dia bonito. Glória a Deus por isso, por esse dia que Ele nos deu, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos deu de buscá-lo, de aprender da Sua palavra, de louvá-lo. Então faça isso nessa noite. Louve ao Senhor, adore o Senhor, busque a Sua presença, fale com Ele. Coloque no colo do Senhor as suas dificuldades, as suas dores. Coloque no colo do Senhor tudo aquilo que está te fazendo sofrer. Converse com Ele. Ele é o seu Pai, o nosso Abba Pai, nosso Papai querido. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Como temos orientado, se vocês quiserem e se sentirem confortáveis de compartilhar essa live para que o Evangelho alcance mais pessoas. Pode ser que alguém da sua timeline ali sinta interesse em acompanhar o culto, em assistir o culto e seja impactado pela palavra do Senhor. Então, se você quiser compartilhar, clica aí no botãozinho de compartilhar embaixo do seu celular, no computador tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha aí na sua timeline para que a palavra do Senhor chegue até mais pessoas. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Também, como temos orientado, fiquem à vontade na presença do Senhor, fiquem à vontade para interagir ali através das ferramentas do Facebook. Essa é a forma que nós temos de interação através de uma live, né? As curtidas, os comentários. Então, fique à vontade na presença do Senhor. Quiser colocar ali os seus pedidos de oração, quiser colocar ali nas ferramentas do Facebook os seus glórias a Deus, fiquem à vontade. Bom, já chegou mais gente aí, graças a Deus. Temos aí Reverendo Donizete, prazer, pastorzão amigo lá da IPI de Paracambi, tá com a gente. Obrigado, pastor. Sei que daqui a pouquinho o senhor vai para o seu culto, então que Deus abençoe aí a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. E o pessoal da IPI de Vila Diva tá chegando, a Kelly, a Augusta, a Raquel, o Ivan, Peterson, Tiago, Julinha, Mariazinha, Beth, Zoraide. Os irmãos estão aí, bem-vindos todos, bem-vinda todas. Minha tia também está por aí, minha mãe, meu pai. Que Deus abençoe, nossa irmã Alexandra também está por aí. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Vamos juntos adorar, cultuar e buscar o nosso Deus. Amém? Amém. Então, pegue a sua Bíblia aí. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15 diz assim: Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. Vamos ler mais uma vez? Por isso, por meio de Jesus Cristo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é por meio de Jesus Cristo. Ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse é o louvor. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Então nós iniciamos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, lembrando da importância de louvar ao nosso Deus, de adorar ao nosso Deus, de render graças ao nosso Deus. O versículo que nós acabamos de ler diz que devemos louvar a Deus sempre. E esse louvor deve ser feito por intermédio, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, existem situações que por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa humanidade, nós não conseguimos expressar o nosso grito de louvor a Deus. Mas por meio de Cristo, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sempre conseguimos. Existem dificuldades, existem situações que nós passamos que nós não temos nem forças para expressar a nossa adoração, mas através de Cristo nós conseguimos. O versículo ainda diz que esse louvor é a oferta dos lábios daqueles que confessam Jesus.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso a minha fé em Jesus. Você confessa a sua fé em Jesus? Então que nesse culto possamos expressar nosso louvor, nesse culto possamos expressar a nossa gratidão e a nossa adoração ao nosso Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer por mais esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Queremos Te agradecer por cada irmão, irmã, visitantes, ó Deus, que estão conosco nessa transmissão, nessa live, e queremos pedir em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo alcance cada um deles, trazendo paz, esperança, renovando as forças, trazendo uma palavra para o coração deles. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor mantenha todas essas pessoas com a gente até o final. Tira, Senhor, todas as distrações, todas as notificações do celular, todo problema com a internet. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a permanecer, a ouvir a Tua palavra, a entender a Sua palavra, a Te louvar, a Te adorar, que seja um culto voltado para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos entoar cânticos ao nosso Deus com o hino 89, Promessa Bendita. Quem vai nos ajudar é a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio. Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais um culto para celebrar o amor de Deus, para entoar os nossos agradecimentos pela sua graça constante. Escolhi o hino 89, que é a Promessa Bendita. O refrão, todos os irmãos vão lembrar, brilho celeste. E nós temos essa certeza que o brilho de Deus nunca irá se apagar. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto ao Mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Cristo está conosco e esse brilho vai continuar iluminando a nossa vida, nosso caminho, porque Deus é fiel. Amém, irmãos. Amém.
Amém, aleluias, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus capítulo 7. Convido a todos os irmãos para fazermos a leitura do Evangelho do Senhor em Mateus capítulo 7, dos versos 7 a 14. Mateus 7, de 7 a 14. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Palavras do Senhor, palavras de vida, o Evangelho do Senhor que tem poder para nos salvar, para nos libertar, para tirar de nós todos os nossos medos. Nós vimos aqui Jesus falando: peçam, entrem na presença do Senhor em oração, Ele será dado. Busquem incessantemente e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Olha só que orientações ricas para as nossas vidas. Mas onde fica a nossa vida de oração nisso tudo? Quantos têm uma vida de oração adequada, a contento daquilo que é o que Deus espera da gente? Uma outra coisa que eu chamo a atenção rapidamente nessa breve leitura é sobre a porta larga e a porta estreita. Jesus fala que a porta do reino de Deus é uma porta estreita, uma porta que poucos passarão. E tem uma porta da perdição que ela é enorme, é grande, que todos passam com facilidade e muitos entrarão por essa porta. Qual caminho você está? De qual porta você está no caminho? Da porta larga, fácil de entrar, mas que leva à perdição? Ou no caminho da porta estreita, da porta que leva de fato ao reino dos céus? Pense nisso, meus irmãos. Ore mais, meus irmãos e minhas irmãs. E pense, reflita qual caminho você está seguindo nessa vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o conjunto masculino. Amém? Descanso nesse viver, isso devo ao amigo, e só por ele eu pude viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Sobre ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levai a cruz sem pecado algum.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, e essa porta estreita é o caminho que Jesus está, é o caminho que nós acabamos de cantar. Nós sentimos descanso no nosso Senhor porque nós estamos rumo a esse caminho, tentando viver uma vida de santidade, tentando viver uma vida adequada, tentando viver uma vida debaixo das Escrituras Sagradas. Glórias a Deus por essa verdade. Irmãos, Lamentações, capítulo 3, dos versos 40 a 42. Lamentações 3, de 40 a 42, diz assim: examinemos sinceramente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim: ó Deus, nós pecamos. Meus irmãos e minhas irmãs, uma passagem que dispensa comentários, uma passagem que fala por ela mesma, uma passagem simples e direta. Então, que nós possamos fazer como Jeremias, examinar seriamente o que temos feito, como temos vivido, a maneira como temos lidado nas relações da vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, a maneira como temos vivido, e nos voltar para o Senhor. Nos voltar para o Senhor, arrependidos, tristes, com o coração quebrantado e com humildade, orar assim como Ele está nos orientando, abrir o nosso coração e orar: Senhor, pecamos. Pecamos, estamos arrependidos, reconhecemos e nós não queremos pecar mais. Queremos viver uma vida de santidade, queremos buscar viver uma vida contente daquilo que o Senhor espera. Senhor, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer as tentações. Vamos orar assim, em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos
submissos a Ti, arrependidos, humilhados, tristes, ó Deus, por ter pecado, confessar os nossos pecados a Ti. Confessamos, Senhor, os nossos pecados individuais, confessamos os nossos pecados físicos, da mente, do coração, confessamos os nossos pecados como igreja. Senhor, neste momento nós queremos colocar tudo isso, tudo aquilo que te ofendeu diante de Ti e clamar pelo Teu perdão. Implorar pelo Teu perdão, clamar para que o Senhor apague tudo isso e não se lembre mais. Clamar para que o Senhor nos torne novamente mais branco como a neve. Clamar a Deus em nome de Jesus para que o Senhor nos aceite novamente, da maneira que nós somos, falhos, pecadores. Clamar para que o Senhor continue olhando para nós através de Cristo, que não há pecado, não há mancha, não há falha. Louvamos a Ti por todo o sacrifício, por ter se entregado por nós naquela cruz, pelo sangue vertido, e clamamos a Ti pelo perdão recebido neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Somos perdoados em Cristo Jesus, creia nisso e tenha uma vida leve em Cristo Jesus, com os pecados perdoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, cantar cânticos, fique à vontade na presença do Senhor para cantar, para aplaudir. Não se preocupe aí com o maridão, com a esposa que está do lado, com os filhos. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, é o seu momento com Deus. Amém? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, e rendemos a ti.
Amém, aleluia, louvado seja o nosso Deus por este momento de louvor, de adoração. Meus irmãos e minhas irmãs, todo terceiro domingo a gente tem um momento missionário, nós oramos pelos missionários e pelas ofertas missionárias, mas no culto passado foi aquele culto especial, né, o chá da Elisa, um culto aí surpresa para nós. Então hoje nós vamos ter rapidamente aí esse momento missionário. Na verdade nós vamos apenas orar pelos nossos missionários, orar pelas ofertas que foram depositadas. Nós vamos ter aí um momento breve de oração e essa imagem aí, então vai representar todos nós orando pelo nosso mundo, pelas nossas missões. Amém? Vamos orar então, nós vamos orar também agradecendo pelo momento de louvor e já orar também pensando na mensagem que será pregada logo na sequência. Então curve sua cabeça, se você lembrar de um missionário, se você lembrar de uma missionária, lembrar de alguém que está com dificuldades no campo missionário, faça essa oração, ore por ele, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse período de louvor que nós tivemos. Agradecemos a Deus e pedimos em nome de Jesus para que o Senhor continue abençoando. Pedimos em nome de Jesus também que o Senhor receba esse louvor, essa adoração como um aroma suave às tuas narinas. Abençoe cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs, que nos auxiliam, Senhor, durante os cultos, com os louvores, com os hinos, com as canções no geral, coral, conjunto masculino, Dona Alexandra, Sérgio, os ministros de louvor, ó Deus, cada um também servindo ao Senhor. Abençoe cada um deles, renova suas forças e também abençoe todos aqueles que nos ajudam com as orações, Ministério Infantil, que tem suas participações. Abençoe cada um, Senhor, que cada culto seja um culto único, exclusivo para Ti. Queremos neste momento, Senhor, orar como igreja reunida, Senhor, pelos missionários, missionárias, pastores que estão passando por dificuldades, pastoras que estão passando por dificuldades nesses dias de pandemia. Sabemos, ó Deus, que muitas igrejas, muitos campos missionários deixaram de receber o sustento, deixaram de receber a ajuda que recebiam, ó Deus, por causa da crise, e nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor sustente os seus filhos de alguma forma. Ajude-os, ó Deus, a se reinventarem, ajude-os, ó Deus, em nome de Jesus, a seguirem. Abençoe, Senhor, os seus ministérios, as suas vidas, abençoe, ó Deus, para que eles continuem sendo ali instrumentos de Ti para levar a palavra do Senhor até as demais pessoas. Abençoe também, Senhor, em nome de Jesus, a palavra que será ministrada logo mais. Tema difícil, ó Deus, eu clamo a Ti que o Senhor dê graça e misericórdia para que possamos entender, ó Deus, e que essa palavra encontre solos férteis, ó Deus, por onde ela passar. Seja aqui na Vila Diva, seja, ó Deus, em São Paulo, Prudente, Londrina, Brasil, mundo, ó Deus, eu não sei qual a propagação disso, mas o Senhor sabe. Eu clamo a Ti em nome de Jesus que o Senhor fale conosco e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor, palavra do Senhor que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 15 a 20. Convido você a abrir a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 15 a 20. Deuteronômio 30, dos versos 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e a vida. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor, seu Deus,
andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para nela tomar posse. Verso 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Palavras do Senhor, palavras de vida e de esperança, palavras do Senhor para o povo de Israel e para cada um de nós nessa noite. Irmãos, gostaria de contar uma historinha, eu vou colocar algumas imagens aí para os irmãos acompanharem e ler e façam a leitura comigo. A história diz mais ou menos assim. Desde quando se mudou para o mesmo terreno em que mora toda a família do marido, no interior do Paraná, Helena, o nome foi trocado a pedido da entrevistada, de 23 anos, não conseguiu mais ser feliz. Longe dos seus pais e dos irmãos, diz que detesta o lugar e que se sente sozinha. O marido nunca foi do tipo que para em casa, diz ela. Recentemente descobri umas coisas dele que ainda fizeram tudo piorar. Na pandemia, é ela quem cuida sozinha dos 2 filhos e de 4 anos e da bebê de 9 meses. Para se distrair, Helena participa de um grupo no Facebook. O objetivo lá é encontrar e divulgar perfis de pessoas que já morreram. Na semana passada, diante do nome de uma foto de uma mulher um pouco mais velha que ela e que cometera suicídio, Helena comentou: queria ter essa coragem. Tem horas que vem uma angústia, dá vontade de sumir, de morrer, de se matar. Fazer alguma coisa para tirar isso de dentro. Meu marido tem espingarda, mas penso nos meus filhos. O menino é muito apegado a mim, diz. Não tenho ninguém para conversar. Minha família mora muito longe e não converso com os parentes do meu marido. Só tenho meus filhos mesmo e não gosto de falar muito de mim porque as pessoas não entendem. Conta Helena, que diz nunca ter cogitado fazer terapia. Então aí é uma história de uma entrevistada por Marcela Franco e foi postado no dia 3/7 de 2020 na Folha de São Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do mês de setembro. O mês amarelo, o mês dedicado para falar sobre o suicídio, um mês dedicado para prevenir o suicídio, um mês dedicado para refletir sobre o suicídio. Uma campanha linda, uma campanha fantástica que tem ajudado milhares e milhares de pessoas a cada ano. Mas os números ainda são muito alarmantes. Eu vou colocar uma outra imagem para você, eu acho que é essa daqui, que mostra alguns números. Olha só isso. Ó. A fonte disso é lá da Organização Pan-Americana de Saúde. OPAS. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos.
Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. A tentativa prévia é um fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Então, aí, fonte, Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Meus irmãos e minhas irmãs, cada suicídio é uma tragédia, cada suicídio é uma lástima, não tem palavras para descrever, é uma tragédia para as famílias, é uma tragédia para a comunidade, é uma tragédia para a cidade, para o país. E cada suicídio tem efeitos duradouros para aqueles que ficam. Feridas são abertas naqueles que ficam por anos, muitas vezes intratáveis ou difíceis de serem tratados. Meus irmãos e minhas irmãs, trata de um grave problema de saúde pública, mas os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno. Sim, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com bases em evidências e com intervenções muitas vezes de baixo custo, intervenções nossas, do nosso dia a dia, como por exemplo, a campanha Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo tem trazido à tona, traz luz a esse tema e as pessoas estão conversando mais sobre isso, o tabu em relação a isso está diminuindo e aí as pessoas que sofrem, que precisam de ajuda, estão tendo mais facilidade de buscar ajuda. Ou então, desenvolvermos uma maior sensibilidade para os sinais suicidas. As pessoas que vão cometer suicídio, elas dão sinais, elas avisam. E a gente vai ver mais para frente quais são esses sinais. Ou então, mais empatia com o sofrimento alheio, como nós somos distantes do próximo, como nós somos alheios àquilo que acontece com o nosso próximo. Por que não agir com mais empatia em relação à dor e ao sofrimento alheio? Ou então mais conhecimento sobre o assunto? Por que não menos julgamento, menos preconceito para com aqueles que sofrem, que estão com dificuldades, que têm pensamento suicida, para aqueles que tentam, infelizmente, o suicídio? Mas principalmente, por que não falar em disposição em ajudar? Sim, nós podemos ajudar em uma situação, apenas encaminhando. Se a gente observa, se tem um olhar atento e observa uma situação de risco, a gente pode encaminhar, a gente pode denunciar. Tem equipes fantásticas que ajudam e entram em contato para esses casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2014, 10.631 pessoas cometeram suicídios no Brasil. Olha só esse número, 10 mil pessoas cometeram suicídio no Brasil. E tem um número muito interessante. A maioria dessas pessoas eram homens. Olha só que coisa impressionante. A cada 10 suicídios, diz a OMS, a cada 10, 8 são homens e 2 são mulheres. Meus irmãos e minhas irmãs, esse número mostra uma realidade social que nós vivemos no nosso dia a dia. O homem tem dificuldade em buscar ajuda. Eu falo como homem, só vai no médico quando a coisa está muito feia. Homem tem mais dificuldade para se abrir. Mulher não, mulher ela vai no médico, ela vai em busca de ajuda, ela se abre com mais facilidade. E esses números mostram isso. Então vocês, homens que me escutam, procurem ajuda, não sofram sozinhos. Abram-se, falem mais, procurem ajuda.
Para a OMS, 90% dos casos aqui no mundo poderiam ter sido evitados. 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Como, pastor? Com o que eu acabei de falar. Os suicidas dão sinais, a gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ser mais empático, a gente precisa julgar menos, a gente precisa ter menos preconceito, a gente precisa estar disposto a ajudar mais. Então, 90% desses casos poderiam ter sido evitados. Tem uma organização que chama Comunica que Muda. Olha só, Comunica que Muda. Essa organização monitorou as redes sociais brasileiras ao longo de maio. 29 dias de maio, eles monitoraram as redes sociais buscando comentários, postagens relacionadas ao suicídio. E eles contabilizaram 103.923 menções relacionadas ao suicídio. 103 mil menções relacionadas ao tema. Olha só que impressionante. Desse número registrou um aumento no número de depoimentos. Dentro desse número registrou um aumento no número de depoimentos e relatos. Era 6,3% em 2017, passaram para 23% em 2020. Então, o comportamento nas redes sociais mostra, pelo que eu entendi, que as pessoas estão se abrindo nas redes sociais. Então isso mostra para as pessoas que fizeram a análise que as pessoas estão mais confortáveis em falar sobre o que sentem. Mas para mim isso mostra uma outra coisa. As pessoas estão utilizando o canal errado para desabafar. Rede social não é canal de terapia. Então isso preocupa também. Não é? Então as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para falar, diz a coordenadora que fez o estudo. O número de notícias a respeito do suicídio, por sua vez, subiu. Em 2017 era 7,5%, agora são 42% de notícias a respeito de suicídio. E também contabilizou-se que as piadas diminuíram. Isso é bom, as pessoas estão se conscientizando. Olha só, em 2017, 34% das postagens eram piadas em relação a isso. Piadas em relação a quem tentou, piadas em quem de fato se suicidou. E aí nessa pesquisa foram apenas 3% das pessoas. E ali por meio então das menções ali nas redes sociais, todas elas eles monitoraram, foi possível comparar que em 2017 as mensagens relacionadas ao suicídio nas redes sociais era relacionada com a baleia azul. Lembram da baleia azul? Algumas crianças, alguns jovens caíram nessa, infelizmente vieram a se suicidar. Aí em 2018, a quantidade de mensagens nas redes sociais relacionado ao suicídio era relacionado ao 30 Reasons Why. Eu não sou muito bom no inglês não, tá? 30 Reasons Why. É aquela série da Netflix que acontece numa escola, eu não vou dar spoiler, tá? Mas acontece um suicídio e tal, e toda a série é voltada em relação a isso. E aí em maio desse ano, nessa última pesquisa que eles fizeram, sabe qual foi a principal causa, qual é o principal motivo que as pessoas estão comentando sobre o suicídio? O isolamento social. O isolamento social, essa pandemia que nós estamos vivendo. Meus irmãos e minhas irmãs, é um assunto extremamente sério, sobretudo nesse ano maluco, difícil em que nós estamos vivendo. E nós não poderíamos deixar de encerrar o mês de setembro sem ao menos trazer luz, um pouco de luz para as nossas vidas relacionadas a esse tema. É bom a gente ouvir números e entender e assim, de alguma forma, ajudar alguém um dia, quem sabe, a não cometer suicídio. Bom, mas o texto base da nossa reflexão fala de vida ou morte também. Não sei se vocês se lembram, nós acabamos de ler. O texto base da nossa reflexão fala de vida ou morte. Não apenas dessa vida curta, passageira que nós temos, mas
de uma vida eterna ou de uma morte eterna. O texto fala de decisões que tomamos nessa vida, decisões que vão se refletir por toda a eternidade. Decisões que vão se refletir por todo o nosso tempo com Deus na eternidade, ou não, ou um tempo de morte eterna, como as Escrituras dizem. Decisões, meus irmãos e minhas irmãs, que têm impacto direto no nosso dia a dia e também na nossa eternidade. De fato, o texto não fala sobre suicídio, como nós conhecemos hoje, o suicídio do corpo, das pessoas tirarem a sua própria vida ou tentarem contra a sua própria vida. O texto, meus irmãos e minhas irmãs, talvez fala ali de um suicídio espiritual. Quando a pessoa decide não seguir os caminhos de Deus para viver do seu próprio jeito. Então é como se ela estivesse cometendo um suicídio espiritual e ela está se autocondenando, segundo as Escrituras Sagradas, à morte eterna. Então isso é bom deixar claro, o texto não está falando de morte ou de suicídio, tá bom? Mas fala de vida e fala de morte. Bom, eu gostaria de destacar alguns pontos desse texto que nós lemos. A primeira coisa é que o texto começa dizendo que Deus estava dando a oportunidade para o povo de Israel. Deus está dando a oportunidade para nós escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. É o que diz o verso 15. Vamos lá no verso 15. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Mas, pastor, o que seria esse bem que o texto está falando? O que seria essa vida que o texto está falando? Lá no verso 16 responde. Diz lá o verso 16, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus abençoará e lhes dará muitos descendentes. Olha só que maravilha! Quando nós escolhemos por Deus, quando nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor, quando nós escolhemos viver ao lado dele, ele promete nos abençoar. Em resumo, esse versículo está dizendo que ao escolher a vida, ao escolher o bem, é escolher Deus, é escolher viver do lado de Deus, é escolher amar a Deus, é escolher servir ao nosso Deus. Mas, pastor, então o que é o mal? O que é escolher a morte que o texto fala? Nesse caso, meus irmãos, a resposta está no verso 17 e o verso 18. O verso 17 e o verso 18 diz assim: porém eu lhes afirmo hoje, mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir a outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Em resumo, então, meus irmãos, minhas irmãs, esses versículos quer dizer que escolher a morte, escolher o mal, é não escolher a Deus. É escolher viver a seu bel prazer. É escolher viver nesse mundão afora, viver de qualquer jeito, viver como se Deus não existisse. Percebam? Decisões que tomamos nessa terra, decisões que têm impacto tanto nessa vida atual quanto na eternidade. Ou seja, se nós escolhermos Deus, se nós escolhermos a vida, se nós escolhermos viver debaixo da graça de Deus, do seu cuidado e dos seus preceitos, teremos uma vida abençoadas hoje, nessa terra, nessa vida que nós estamos. Mas se optarmos por permanecer longe de Deus, se optarmos pelo mal, pela maldade, rebeldes a Ele, a sua vontade, teremos dificuldades, tanto nessa vida quanto na vida eterna.
E eu gostaria de perguntar para você pensar, uma pergunta retórica. Você não precisa responder aí nos comentários do Facebook, mas eu gostaria de perguntar, você escolhe o quê? Qual é a sua escolha nessa noite? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? Escolhe permanecer agarradinho com o Senhor ou escolhe viver distante dele? Hã? Pensa aí um pouquinho. Parece ser uma escolha extremamente simples. Para mim, para você, mas para muitos não. A gente pode pensar assim, quem em sã consciência, pastor, vai escolher o mal? Quem em sã consciência vai escolher viver longe de Jesus, distante de Jesus? Por incrível que pareça, meus irmãos e minhas irmãs, muitos escolheram pela morte, escolheram se afastar de Deus, escolheram servir a outros deuses, adorar, se prostrar a outros deuses, coisa que o nosso Deus abomina. Decidiram pagar o preço de uma condenação eterna. Não, eu não acredito em Deus e eu pago o preço. Quero ver mesmo se tem condenação eterna ou se não tem. Vamos ver lá no final das coisas como é que vai ser então. Ai, meus irmãos, mas o mais incrível da parte de Jesus, o mais incrível de Jesus nessa história toda, o mais incrível de Deus é que Ele é um Deus amoroso. A palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incrível, é tanto amor, que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz, para nos dar vida. Olha só que fantástico isso. O mais incrível é que esse Jesus que foi enviado por Deus, pelo seu amor, está sempre de braços abertos para nos receber. Está sempre de braços abertos para receber a sua humanidade, está sempre pronto para receber você, independente do jeito que você está. Independente se você decidiu pelo mal algum dia, independente se você até falou, eu não quero mais esse Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Ele está sempre pronto para te receber, para te perdoar, para te dar o caminho até a eternidade. Então hoje o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você, conforme o verso 19 e 20. Olha o que diz o verso 19 e 20. Nesse dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Lembrando que a vida e a morte aqui a vida é estar com Deus, a morte é estar sem Deus. O bem é estar com Deus, o mal é estar sem Deus. Então, eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Deus diz, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos e minhas irmãs, escolham a vida. Essa é a orientação de Deus para mim e para você nessa noite. Escolham a vida, minhas irmãs. Escolham a vida, meus irmãos. Escolham a vida para que você e seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, toda a sua descendência seja abençoada, próspera. Escolha a vida, meus irmãos, para que você desfrute do reino aqui e agora. E também desfrute do reino vindouro, o reino definitivo de Deus. Estudamos sobre isso nessa manhã. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passamos a pertencer ao reino, passamos a viver o reino do Senhor aqui e agora. Já temos vislumbres do reino de Deus aqui nessa terra, mas nós ainda não temos esse reino de Deus na sua totalidade, porque esse reino total somente quando nossos corpos
forem celestiais, quando nós formos levados para perto do nosso Deus. Então escolha uma vida para que você desfrute desse reino presente e futuro. Escolha uma vida porque essa escolha é o desejo de Deus para mim e para você, para todos nós. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, em alguns momentos você pode ter titubeado, pode ter duvidado, pode ter decidido dar uma escapadinha, mas volte enquanto antes. Venha para os caminhos do Senhor. Lembra que nós lemos no começo do culto? Tem duas portas, uma extremamente larga e fácil de entrar que conduz à condenação. E tem uma porta que é estreita, que é mais difícil, que é o caminho que conduz à eternidade. Constantemente, meus irmãos, minhas irmãs, devemos escolher Deus. Constantemente devemos escolher o bem. Constantemente devemos escolher a vida. Escolha a vida, escolha Deus, escolha permanecer com Ele em nome de Jesus. Agora, voltando então ao tema do suicídio, voltando então àquele suicídio do corpo, né, que nós começamos o culto conversando sobre ele, e já caminhando para o final da nossa meditação. Meus irmãos e minhas irmãs, para essas pessoas que pensam ou já tentaram o suicídio, nem sempre é fácil escolher a vida. Para essas pessoas nem sempre é fácil decidir pela vida, porque o suicídio tem a ver com um sofrimento intenso, tem a ver com um sofrimento insuportável, que a pessoa sofre, que a pessoa acha que nunca vai acabar. É um sofrimento, é uma coisa assim que somente essas pessoas que passam por isso podem explicar. E essas pessoas veem então na morte um falso alento para esse sofrimento. Elas veem na morte uma falsa esperança de que as coisas vão se resolver, mas não vai. Não vai. E é um sofrimento real. Nós que não passamos por isso, nós precisamos entender isso. Não é frescura. Familiares, não é frescura. É um sofrimento real. Dói na alma da pessoa. Não adianta falarmos, você precisa se animar, você precisa dar uma volta. Não. Essa pessoa precisa de ajuda. Especialistas dizem, meus irmãos e minhas irmãs, que qualquer pessoa pode ter um pensamento suicida na vida, em algum momento da vida. Mas a maioria das pessoas é um pensamento que assim como ele chega, ele vai embora. É um pensamento bobo que passa ali na cabeça e logo vai embora. Mas quando a pessoa começa a pensar muito nisso, quando a pessoa começa a planejar isso, quando ela começa enfim, ela vê no suicídio uma forma viável, e aí é o momento dela pedir ajuda. Mas aí, quando a pessoa chega nesse ponto, ela não tem mais forças de pedir ajuda. Daí é que entra as pessoas que estão em volta, os familiares, as pessoas da igreja, para ajudar essa pessoa. Às vezes precisa pegar essa pessoa e levar no médico, porque por ela mesma ela não vai. A psicóloga Karen Scavacini diz que é preciso mostrar que é possível transformar essa esperança na morte em esperança que a pessoa pode ser tratada, pode buscar outros caminhos, entender as coisas e reagir a elas. Vou ler novamente. A psicóloga Karen Scavacini diz que é preciso mostrar que é possível transformar essa esperança de morte, essa ideia de que a morte vai resolver, de que a morte... transformar essa esperança de morte em esperança de que a pessoa pode ser tratada, que ela deve ser tratada, que ela pode buscar outros caminhos. Meus irmãos, nessa vida nós temos vários caminhos. Se um não está dando certo, vamos tentar outro.
entender as coisas, entender ali o contexto, entender o que ela está vivendo e reagir a isso. Né? E muitas vezes, assim, quem consegue ajudar essa pessoa é um profissional, é um psicólogo, é um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicanalista. Nós não temos condições de ajudar uma pessoa assim, mas nesse sentido, né, de ajudar ela a sair desse buraco. Mas nós temos condições de ajudá-lo, levando até um profissional, indicando um profissional, pagando um profissional, se for o caso, enfim, denunciando, ligando, estando junto, cuidando. Temos condições de ajudar essas pessoas. Eu gostaria de dizer, se você está passando por esse sofrimento profundo, caso alguém nessa noite está com pensamentos suicidas, que anda pensando muito na morte, eu queria dizer para você, não sofra sozinho, não sofra sozinha. Tem muita gente boa querendo te ajudar, tem muita gente boa à disposição para te ajudar. Tem um monte de ouvidos para te ouvir de forma atenta, sem preconceitos, sem julgamentos. Tem muita gente que quer te ouvir com empatia, com atenção. Então, meus irmãos e minhas irmãs que estão passando por isso, na medida do possível, escolha a vida, escolha viver, busque ajuda, converse com alguém da sua confiança, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, converse com o padre da sua igreja, converse com o seu chefe, converse com a sua colega de trabalho, converse com o seu médico clínico geral, com o seu ginecologista, com o seu urologista. Converse, fale com alguém, desabafe, coloque toda essa mágoa para fora. E para todos nós que não estamos passando por isso, alguém ao nosso redor pode estar passando. Então fica a lição para nós estarmos sempre atentos às pessoas ao nosso redor, atentos aos sinais suicidas que as pessoas dão, e assim que nós identificarmos algo, o menor sinal que seja, mesmo que a gente não saiba tratar, mesmo que nós não tenhamos os mecanismos para ajudar efetivamente essa pessoa, nós podemos, como eu já disse, encaminhar. Muitas vezes nós ajudamos apenas encaminhando o caso, denunciando se for o caso. Sabia que tem um canal que você denuncia o perfil da pessoa que postou alguma coisa assim, e esse grupo ele entra em contato com essa pessoa de forma anônima? Então tem vezes que a gente consegue ajudar, mas de outras formas, mas nós não podemos ser omissos. Ver uma coisa e fingir que não viu. Ver uma coisa, achar que está tudo bem, mas não está. Mas pastor, como é que a gente pode identificar? O senhor falou que tem sinais. Quais são esses sinais? Então eu gostaria de deixar esses sinais para vocês. Sinais de alerta que todo suicida dá. E o que nós devemos fazer? Eu também vou deixar. Eu vou colocar uma imagem aqui. Então, quais são os sinais de alerta? O primeiro sinal de alerta são comportamentos que denotam sofrimento intenso. Então, são pensamentos obsessivos, lamentos de que a vida não tem mais sentido, desesperança profunda, é uma incapacidade profunda de mudar, de reagir, é uma falta de energia para tarefas triviais, básicas, tarefas do dia a dia. A pessoa não tem energia, a pessoa fica muito tempo na cama, a pessoa tem dificuldade para tomar decisões que antes eram tomadas normalmente. Há uma perda de interesse por atividades antes prazerosas. Antes a pessoa tinha muito prazer em cozinhar, agora ela não tem mais. Antes ela tinha muito prazer em ir ao supermercado, agora não tem mais. Então, alguns sinais comportamentais que denotam um sofrimento intenso. Isso é um sofrimento intenso. Não quer dizer que é um alerta suicida, mas é um sinal de alerta. A
pessoa está sofrendo. Talvez precisa de ajuda, certamente precisa de ajuda. 2. Mudanças drásticas de humor. Meus irmãos, é natural nós termos variação de humor durante o dia. A gente pode se sentir ótimo e de repente a gente fica triste, a gente fica com raiva, normal. Com as reações com certos acontecimentos do dia. Mas há pessoas cujas alterações de humor são extremas, impulsivas e frequentes. Então é uma mudança drástica. A pessoa está muito triste, daqui a pouco ela fica muito alegre. Ou ela está muito alegre e do nada ela fica triste, permanece por várias horas, vários dias na mesma situação. Lembrando que são sinais, são alertas, né? 3. Acontecimentos chocantes ou traumáticos. Então, fatos muito dolorosos, principalmente quando inesperados, podem causar um grande impacto negativo. Pode ser a morte de uma pessoa querida, a perda de um trabalho importante, bem remunerado, uma doença muito grave, casos de bullying intenso. Tudo isso pode ser um estopim, né? Uma gotinha que faltava para o copo transbordar e a pessoa tenta o suicídio. 4. Avisos verbais. Sim, muitos suicidas dão avisos verbais. Frases como não aguento mais, quero morrer, a vida não vale a pena, vai ser melhor para todos sem mim, era melhor eu nem ter nascido. Então a pessoa fala essas coisas nas discussões, fala essas coisas no dia a dia e também posta nas redes sociais. Então muitos sinais acontecem nas redes sociais. Nós acompanhamos aí alguns casos, né, de pastores que tentaram com a própria vida. E antes de tentar, foi observado postagens nas redes sociais da pessoa gritando por socorro e parece que ninguém ouviu. 5. Transtornos psicológicos e de dependência, como depressão grave, transtorno bipolar, personalidade borderline, esquizofrenia, estresse pós-traumático, assim como trauma decorrente de abusos físicos, sexuais, dependências de drogas, de álcool. Então, também transtorno psicológico pode levar ao suicídio, porque a pessoa fica totalmente incontrolável psicologicamente falando. 6. Melhoras repentinas. Quando a pessoa está muito triste e deprimida, se mostra subitamente alegre. Do nada ela fica alegre. Então existe o risco de que ela esteja planejando o suicídio. A aparente melhora pode ser uma simulação, pode ser apenas ali para enganar as pessoas que estão ao seu redor. Então lembrando que são sinais, são alertas que podem nos chamar a atenção. Pode ser que não seja algo relacionado ao suicídio, mas pode ser algo relacionado ao sofrimento. Pode ser que a pessoa está sofrendo bullying, precisa de ajuda. Pode ser que ela está com uma leve depressão, com uma depressão profunda, precisa de ajuda, porque se não for ajudada, pode ficar grave, pode ficar profundo. Então, em qualquer um desses casos, levanta uma bandeira. Levanta uma bandeira na nossa mente, na nossa cabeça, que essas pessoas precisam de ajuda. E por fim, então, o que a gente pode fazer? Como seres humanos mortais, que não tem psicologia, não tem psiquiatria, não sabe malemar o que é uma doença mental, o que a gente pode fazer quando a gente identifica algum desses casos? Primeira coisa, não deixar a pessoa sozinha. Não deixar a pessoa sozinha, até ela ser diagnosticada, passar pelo médico, passar pelo psicólogo, e essa pessoa disser que essa pessoa pode ficar sozinha. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tirar de perto armas de fogo, bebida alcoólica, drogas ou objetos cortantes. Então esconda as facas, esconda aí arma, esconda martelo, esconda tudo que essa pessoa possa tentar usar, gilete presto-barba, enfim, venenos, esconda. Uma outra coisa, leve a pessoa para uma assistência especializada.
Leve a pessoa para um médico, leve a pessoa para uma emergência, leve a pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicoterapeuta. Pague a consulta se for preciso. Ou então ligue para os canais de ajuda. Nós temos aí alguns canais de ajuda que nós vamos falar. Liga ou indica para a pessoa, acompanha essa pessoa mais de perto. São algumas coisas que nós podemos fazer. Ou então você pode simplesmente ouvir essa pessoa. Às vezes não é nada tão grave, às vezes ela só quer desabafar, só precisa de um ouvido que a escute sem julgamento, de forma empática, cheia de atenção. Então ofereça o seu ouvido, converse com essa pessoa, chore junto com ela, ore com ela. Quais são os canais de ajuda que nós temos à disposição? Então no Brasil inteiro nós temos o canal 188. O canal 188 é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Então, de onde nós estivermos, celular, telefone fixo, orelhão, não importa. Você diz com 188, vai ter um profissional capacitado para falar com você. Isso pode ser via e-mail, pode ser via chat, pode ser via Skype, 24 horas por dia. Vai ter alguém para nos ouvir. 188. Simples. Até se você tiver interesse em participar desse projeto, se você tiver conhecimento, né, tá fazendo um curso de psicologia, de psicoterapia, algum curso relacionado, você pode ser voluntário lá no CVV. Então tem um projeto de voluntariado para trabalhar lá também. Não sei como que é o certo, acho que trabalha algumas horas por dia, mas é bem legal. Bom, aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, né? Em São Paulo, lá na Praça Roosevelt, ali na Consolação, tem a psicanálise na praça. Então lá atendimentos aos sábados das 11 às 14 gratuito. Olha só que legal. Então na praça vai ter alguns psicanalistas para atender as pessoas, para ouvir as pessoas, para ajudar as pessoas. Então é bem interessante. Ou então procure a emergência, procure a ajuda, procure o hospital. Lá certamente vai ter um profissional que vai encaminhar, que vai direcionar, que vai ouvir e vai ajudar. Meus irmãos e minhas irmãs, além disso, a gente tem que tirar o preconceito, tirar o estereótipo relacionado às doenças mentais. As pessoas têm dificuldades com a terapia, sendo que a terapia hoje é uma ferramenta até para quem não tem nenhum tipo de dificuldade. Como as pessoas têm dificuldade com a terapia, mas é totalmente saudável. Como as pessoas têm dificuldades, tem um estereótipo muito grande com o psiquiatra, mas não é um profissional apto para te ajudar nas doenças mentais. Como as pessoas têm um estereótipo, um preconceito grande com os remédios mentais, se for preciso, nós precisamos sim tomar remédio. Existem doenças que precisam de medicamento, que precisam da ajuda dos medicamentos para que haja melhora. Então, existem doenças que precisam do medicamento e precisam da psicoterapia, por exemplo, da acompanhamento psicológico. Então, nós precisamos também diminuir esse estereótipo, né, esse preconceito que nós temos em relação a tudo isso. Então, novamente, vamos escolher a vida. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a identificar, a direcionar esses casos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar, nós vamos caminhar para o final do nosso culto. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse dia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor direciona as nossas vidas, direciona o nosso ministério, o Senhor guia e conduz a nossa igreja conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, hoje, Senhor, aprove o Senhor falarmos de um tema tão difícil, ó Deus, um tema que não dominamos, ó Deus, mas é um tema que necessário
Precisamos dar luz à questão do suicídio. Precisamos compreender o mínimo possível, ó Deus, para que possamos ajudar as pessoas, e não só ajudar, mas ser ajudados. Talvez pessoas que nos escutam nessa noite precisam de ajuda. Semanas após semanas, pensando em como tirar a vida, nós repreendemos em nome de Jesus todo pensamento suicida. Nós repreendemos em nome de Jesus toda depressão, nós repreendemos em nome de Jesus toda dificuldade emocional, psicológica nessa vida. Senhor, em nome de Jesus, trata, Senhor, cada vida, cada alma, cada emocional nessa noite. Restaura o corpo, restaura a alma e restaura o emocional. Pai de amor, se preciso for, nos ajude a buscar ajuda, sim. O Senhor preparou profissionais para que pessoas fossem ajudadas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas que podem ajudar, remédios e mais remédios que o Senhor deu inteligência para os homens criar, que também ajudam as pessoas. Então, Senhor, eu quero te pedir para que todo esse estereótipo, todo esse preconceito caia por terra também em nome de Jesus. Senhor, como igreja do Senhor aqui na terra, nos ajude, Senhor, a ajudar pessoas. Nos ajude a ter os ouvidos atentos, os olhos atentos para esses casos. Nos ajude a ajudar as pessoas, nem que seja encaminhando, nem que seja direcionando, nem que seja ligando, nem que seja emprestando os ouvidos, o ombro amigo para que essas pessoas chorem, desabafem. Sem preconceitos, sem julgamentos, com empatia, com amor, o amor que vem do próprio Deus. Ó, Senhor, em relação à Tua palavra, Senhor, nós novamente queremos declarar que nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos a vida ao seu lado, a vida ao lado de Jesus, a vida que leva à porta estreita, a vida que leva a Ti, a eternidade ao seu lado. Senhor, nos ajude, se for preciso, se for o caso de alguns, a retornar para esse caminho da porta estreita. Ajude, se for o caso, algumas pessoas a dizer sim para a vida em Ti nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Fica conosco. E se há alguém aqui nessa noite sofrendo por algum motivo, eu clamo a Ti em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, visita essa pessoa neste momento, Senhor, e derrame sobre ela a cura. Caia por terra, Senhor, novamente todo espírito de suicídio, de depressão, de medo, de angústia. Em nome de Jesus, que a alegria, a paz que vem de Ti reine nesse coração, porque nessa noite essa pessoa escolheu a vida, escolheu o Senhor, escolheu estar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, e nós já pedimos pela semana que vai chegar, pela semana que já começou, para que seja uma semana de paz, uma semana tranquila. Dá-nos, ó Deus, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, ó Deus. Guia os nossos passos, guia as nossas vidas nessa semana que está iniciando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receber a bênção então, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, infinito e insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações, o cuidado, a companhia do Espírito Santo, seja comigo e com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos de buscar, de aprender e de louvar ao nosso Deus. Chama a sua atenção, fica com a gente mais um minutinho para 4 avisos. 4 avisos, tá? Primeiro aviso, então, às sextas-feiras, às 20 horas, temos o nosso encontro de oração,
um culto menorzinho, mais enxuto, na qual nós dedicamos à oração. Os irmãos ali interagem, colocam seus pedidos, nós oramos por esses pedidos, escutamos também a palavra, meditamos na palavra, louvamos, adoramos, um culto bem gostoso, um encontro de oração. Domingo, às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, um momento em que nós podemos estudar a Palavra do Senhor, aprofundar no estudo da Palavra do Senhor, tirar dúvidas, conversar, interagir. Estamos estudando Marcos, o Evangelho de Marcos. Próximo domingo será Marcos 4, de 30 a 34. E o terceiro aviso está relacionado ao nosso culto dominical. Nosso culto dominical, como esse que está se encerrando agora, acontece todos os domingos às 18h30. E o último aviso, então, eram 4 que eu falei, né? Então, o último aviso é a Santa Ceia. No próximo domingo teremos a Santa Ceia online, a Eucaristia, aquilo que Jesus deixou para nós fazermos em memória dele. Então, neste momento de pandemia, nós estamos celebrando a Santa Ceia de forma online. Então, prepare o seu coração durante a semana, prepare o seu espírito e prepare também os elementos da ceia, ou seja, o pão e o cálice. Se possível, manda uma fotinha aí da sua mesa bem bonita para nós, no nosso grupo, para que a gente tenha esse senso de partilha, esse senso de comunhão, e talvez a sua foto seja selecionada para ser a foto propaganda da nossa próxima Santa Ceia. Essa foto é da nossa irmã Dorcas. Eu achei muito lindo esse coraçãozinho, feito de, eu acho que é pitanga ou é acerola, mas está muito lindo. Gosto dos dois, de cerola e de pitanga. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade. Então, boa semana para cada um de vocês, boa semana para sua família, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Precisando conversar, tem um ouvido aqui que quer te escutar, sem julgamento, sem preconceito, com empatia, para te ajudar de alguma forma. Amém? Então entre em contato com a gente, se for da sua vontade, nós estamos à disposição. Deus abençoe, beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu.
Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.